Pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um episódio do DR's Cast no ar. E hoje aqui, ladeado da minha companheira de advocacia e co-host desse podcast, doutora Francine Delfino. Salve, salve, Dan e galera, né? Advocacia, doutores, doutoras, estamos aqui. É um prazer estarmos juntos e vamos lá para mais um bate-papo importante aí da nossa advocacia, da juventude, dos acadêmicos. É isso aí. E hoje o papo, a resenha vai ser com dois convidados extremamente especiais e a gente vai falar sobre o quê? Sobre o curso de Direito, estudantes. Então temos dois convidados aqui. Aqui na minha frente, Kaique Silva. Seja bem-vindo, Kaique Silva, que é estudante de Direito do quarto semestre da Faculdade UNG, Universidade de Guarulhos, né? Representante da turma, gestor do Centro Acadêmico 12 de Agosto, diretor da Comissão de Direito e Processo Penal do Centro Acadêmico e estagiário da Defensoria Pública da União. O currículo do homem é brabo, hein, filho? Bem-vindo, Kaique. Obrigado, muito viu? Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder participar aqui com vocês nesse podcast tão importante. Maravilha. E aqui também, na minha frente, ela, nossa representante aqui do time feminino. Opa, né? Tem que ter. Futura doutora Esther Abrantes. Bem-vinda. Doutora Esther, que é estudante de Direito do 9º semestre do ENIAC. Já aprovada no 40º exame da Ordem dos Advogados, também. né? Logo vai estar com a vermelha na mão. E também estagiária. Doutora Esther, obrigado, viu? Já chamo de doutora porque só falta da entrada na OAB, irmão. Protocolo E pagar a anuidade, forma. né? Pagar a anuidade é importante. Obrigado, viu, Esther? Eu que Seja agradeço a bem-vindo. oportunidade. Maravilha, Obrigada, Esther. maravilha. Prazer. Gente, é o seguinte. Primeira advertência que eu sempre faço nesse nosso programa é que isso é um bate-papo, não é uma entrevista. Então, sintam-se à vontade pra gente trocar ideia sobre os assuntos que vão rolar aqui na mesa. Bacana? E eu quero compartilhar com vocês, eu e a doutora Francine, para os nossos espectadores, assuntos relacionados ao que interessa ao nosso público e aos curiosos do mundo do direito. E hoje a gente quer falar da boa e velha Faculdade de Direito. Então, eu quero que você, Kaique, vou começar contigo que está aqui na minha frente, me fale como que foi a escolha do curso, por que você decidiu fazer o curso de Direito e como é que está sendo agora? Paixão à primeira vista, já teve um entreveiro no relacionamento? Diga aí pra gente. Minha história com a Faculdade de Direito começou no ensino médio. Ensino médio, a gente perdido ali para onde a gente vai, o que a gente vai fazer da vida, várias visitas técnicas pelas faculdades, e eu não sabia o que queria fazer da minha vida até então. Em fevereiro de 2017, eu acho que é 2017, talvez seja 2016, sou ruim com datas, mas nessa data... A gente faz direito, O número é nosso forte. Não é o nosso forte. Mas nessa data ali eu comecei um estágio no fórum de ensino médio, que foi onde eu tive o primeiro contato diretamente com o direito. Legal. Onde eu pude conhecer da área, conhecer um pouquinho da vivência da advocacia, até então, muito pouco, afinal eu atendia advogados, público, e aquilo foi brilhando em meus olhos. Até que eu tive a experiência de fazer um trabalho dentro da sala do júri. Naquele lugar. Olha aí. Olha, eu tô vendo que esse pessoal do penal... Sério, a gente vai ter que cuidar disso. Não vou falar nada. Passei imparcial. A gente resolve isso depois. Tudo bem. Aquele lugar brilhou em meus olhos. Aquele lugar é muito perfeito aquilo. Ai. E eu me apaixonei por aquele lugar. Foi então que, quando acabou meu contrato, eu tinha decidido. Eu quero fazer direito. Mas por que eu quero fazer direito? Pra ser juiz. Nossa, sentar naquela cadeira potente. Foi quando eu comecei a faculdade de Direito, numa primeira faculdade, 2017, 2018. Eu fiquei ali por um tempo, tive que sair por motivos pessoais, patrimoniais, veio a pandemia também, falei, não quero fazer curso de Direito em pandemia, em casa assistindo videozinho, não gosto. Saí da faculdade e fiquei parado por um tempo. Foi então, ano passado, que eu decidi voltar. Eu fiz um curso no meio do caminho de teologia, parei no primeiro semestre, não quero isso aqui também, porque era EAD. Aí eu entrei na Universidade de Guarulhos. Foi quando eu me apaixonei novamente pelo direito, brilhou meus olhos novamente. E aquela ideia que eu tinha de ser juiz, hoje já não existe mais. Deus abençoe. Hoje a advocacia pulsa no meu coração, cada vez mais forte. A advocacia criminal cada vez mais
potente. Tudo bem, a gente cuida disso. Ah, melhor. Eu tenho que ter também, né? Poxa, se tiver também os advogados criminalistas, teria. Os outros. Tem o criminal e as outras áreas. É verdade. A contrariedade. Há controvérsias. Há controvérsias. E é basicamente assim a minha história com direito. Hoje em dia eu tô no 4º semestre, como se diz. E é uma experiência magnífica. Tenho a honra de fazer parte do Centro Acadêmico 2 de Agosto. Fundei esse Centro Acadêmico junto com alguns alunos. Estamos aí tocando. É um romance, pelo jeito. É um romance que eu espero que dure até o final. Que legal, mano. E depois também na advocacia. Massa, que massa. E você, Esther? Conta aí pra gente, A compartilha. minha história foi um pouquinho parecida. Eu descobri que eu gostava, assim, do mundo jurídico muito pequena. Eu sempre tive essa ânsia por justiça, e minha mãe sempre falava, essa menina tem alguma coisa de diferente. E ela sempre falava, você vai fazer direito. Eu falava, mãe, não sei, eu não sou... Não era aquela aluna muito dedicada na escola, eu gostava muito de ler, gostava muito de história, mas nunca brilhava, assim, os olhos. E o meu primeiro emprego foi jovem aprendiz, e eu fazia um curso presencial, né? E esse curso a gente conhecia várias profissões, a gente tinha vários colegas que trabalhavam em estágios diferentes, então eu conheci gente do direito lá, amigas que eu fiz durante o curso. E teve um dia que a gente fez uma simulação de uma audiência mesmo. Então essas minhas colegas que já cursavam direitos, elas participaram e eles tinham escolhido lá 3 pessoas, uma para ser juiz, uma para ser advogado, né, da parte contrária e outra para ser outro advogado. E eu não estava inclusa, mas eu fiquei com tanta vontade de participar que eu lembro que eu estudei. Eu pensei assim, eu vou estudar o assunto que estavam propondo, para caso eles perguntem, né, eu sei dissertar sobre. E aí, quando a gente foi entrar mesmo na dinâmica, a menina que ia fazer a advogada, ela falou assim, eu não quero fazer, vai você, Esther. Aí eu, meu Deus, eu estudei, mas eu não tô preparada para isso. E era 40 pessoas, assim, numa sala, e eu tinha que dissertar e falar sobre o assunto que a gente estava abordando, era a minoridade penal. Então, assim, eu dei uma estudada sobre o assunto. E aí, eu me preparei. E aí, eu falei assim, é uma oportunidade para eu ver se isso realmente é uma coisa que me brilha os olhos. E eu lembro que eu comecei a falar, comecei a dissertar sobre o assunto e as pessoas ficavam olhando assim, meu Deus, o que ela tá falando? Ela tá indo super bem. E eu fiquei super nervosa, mas no final, sabe aquela emoção boa, assim? E eu fiquei... E aí terminou, né? Eu consegui dissertar sobre, a nossa tese ganhou, a minha tese ganhou. Legal. Aí, no final do curso, a minha tutora desse curso, ela chegou pra mim, você vai ser advogada. E eu falei assim, nossa, mas eu ainda tô no primeiro ano do ensino médio, então eu não sei ainda não, você vai ser advogada, eu vou te encontrar, você vai ser advogada. E desde então nasceu minha paixão, assim, pela advocacia. Quando eu saí de lá, eu já pensei assim, cara, eu vou ser advogada. E eu me dedicava, fiz alguns cursos, né? E assim que eu saí da escola, eu entrei na faculdade de Direito e desde então não saí mais e me apaixonei, assim, pela vivência e por ser advogada mesmo. Eu pensava ali no concurso público até, a gente namora um pouquinho, né? Mas a minha decisão final foi seguir na advocacia e conseguir estágios, né? Oportunidades que me trouxeram até aqui hoje. E fala pra nós, porque o Kaique já entregou o penal. Agora fala pra nós a sua área. A minha área, gente, eu era apaixonada por penal no início da faculdade. Eu entreguei essa. Pode não ser a fiel, mas é a amante. Gente, o meu TCC foi sobre direito processual penal. Falei sobre juiz das garantias. Olha aí, ó. Tema maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei muito de trabalhar com esse tema. E eu sempre gostei muito de direito penal. Eu queria fazer concurso para delegada de polícia. Então, assim, eu sempre estudei para concurso desde o meu primeiro semestre de faculdade. E eu comecei a entrar nesse mundo de concurso. Queria muito... Meu primeiro e segundo ano ainda estava com essa ideia. Até que eu consegui o meu primeiro estágio. Foi em órgão público. Estagiei no Fórum Civil. E aí eu tive acesso ao mundo, né? Civil, e aí eu me apaixonei também por várias questões. Tive uma tutora maravilhosa que me deu várias oportunidades assim de aprendizado. Eu lembro de chegar no fórum,
ficar até mais tarde depois do estágio. Não, posso ficar aqui. Entrava lá na sala dos processos, ficava Olha. vendo os Esse é o processos. estagiário que assim. todo mundo quer. Esse é o estagiário que todo Ficava mundo até mais quer, tarde Esther. porque eu queria pegar mesmo, calhamaço e ver o que aconteceu no processo. Então, assim, eu fui me apaixonando cada vez mais pela área civil. E quando eu saí do estágio no tribunal, no fórum, né, eu consegui um outro estágio na área trabalhista. Só que eu não gostava da área trabalhista, eu não gostava, eu era um mundo diferente, né, e eu falava assim, meu Deus, eu não entendo nada dessa área, só ia ter a matéria no final da faculdade. Só que eu me apaixonei, assim, comecei a estudar, É uma bagunça É organizada. uma bagunça organizada. É uma coisa encantadora também, né? Deu super certo, assim, eu gostei muito de estudar e eu sou autodidata, eu gosto de estudar várias áreas, mas acredito que sempre ali mais pro trabalhista, empresarial. Você tá na profissão certa. Estudar é pro resto da vida. A gente se acostuma, só isso que muda. Nós falamos justamente sobre isso, né? Foi. Da necessidade contínua de estudo por parte do advogado, né? Porque as pessoas têm uma sensação de, poxa, eu vou fazer faculdade, terminei a faculdade, parei, e a gente não, né? A gente, Sim. lógico, eu acho que toda área deve ter isso, mas nós eu acho que se bobear com mais frequência, porque o legislador a todo tempo tá alterando a norma, Mas tá atualizando. isso que eu ia falar, a nova geração que está aqui na nossa frente enfrenta um desafio maior que hoje nós enfrentamos no exercício da profissão. Mas quando nós estudamos, as leis demoravam mais tempo. Exato. A verdade, mutabilidade das legislações, hoje nós temos algo muito... Porque a própria sociedade pede esse dinamismo. A sociedade está mais dinâmica. Então, vocês já estão mais habituados e nós tivemos que aprender isso no meio do caminho. Então, vocês estão já mais habituados a esse dinamismo. Então, é muito legal. Se pensar que nós nos formamos... Algum tempo atrás? Não vou falar a data aqui, né? Pensar que nós nos formamos quando nós estávamos na faculdade. Quando não tinha o Código Civil. O Código Civil era chamado de novo Código Civil. E o Congresso já está discutindo um novo agora. Um novo, aí você fala. Meu Deus do céu, é gente. O novo Código de Processo Civil. Que já não é mais novo. Que eu não sei porque que ainda é novo. Isso aí. Não, e pra você ver, eu lembro que o anterior era de 16, pô. O Código Civil, O Código Civil era de 1916, aí os caras levaram quase um século. O Código Napoleônico de 1808. Quase um século pra lançar um Código Civil. Aí você vê, esse é de 2002 e já estão querendo substituir. Então é exatamente o que você falou, né? A atualização normativa na geração de vocês tá muito mais frequente. Sim. O que gera um desafio inerente para vocês, né? E aí, me vem aqui a seguinte indagação. Vocês já expressaram aqui, poxa, eu amo advocacia e tal, não sei o quê, papapá. Como é que vocês pretendem aí exercer essa profissão maravilhosa que, assim, dois suspeitos para falar. A gente tá aqui numa posição de suspeitos. Quem me conhece sabe que eu sou anti-concurso público. Lógico, isso é uma brincadeira. É uma brincadeira, tá, gente? Também, o pessoal que tá assistindo, às vezes vai falar, não vou mais, só nunca mais da minha vida. Só uma brincadeira. Eu brinco muito com essa questão da carreira pública e tal, quem tem mais intimidade, porque eu gosto muito da advocacia, né? Uhum. Inclusive, eu antes queria seguir carreira pública. Por isso que eu faço sempre uma brincadeira. Sempre quando eu falo sou anti-concurso público, eu digo isso em tom jocoso, que fique claro, né? Mas qual que é a expectativa, né? Esther, você que já tá aí na porta. Esther tá no nono, TCC aprovado, exame, tá só para pegar a colação de grau e já correr na subseção e dar entrada. Qual a expectativa? O que você imagina? Vou advogar por conta, abrir meu escritório, chamar alguém? Qual que é a sua perspectiva de futuro para a advocacia? A advocacia, para mim, acho que teve duas perspectivas muito grandes, assim, durante o meu curso de Direito. Porque, no começo, eu tinha a visão que a advocacia seria aquela profissão engessada, que eu não poderia, muitas vezes, até entrar num papo de empreendedorismo, né? Porque eu sempre fui essa pessoa que fui muito pro empreendedorismo. Antes de fazer a faculdade de Direito, eu tive meu próprio negócio. Legal. Então, assim, eu fui essa adolescente, assim, mais proativa. Eu queria trabalhar para mim. E quando eu entrei no curso de Direito, o sonho de ser advogada, eu meio que deixei essa história de empreendedorismo pro lado, porque eu pensava que eu não conseguia conciliar as duas coisas. Inclusive, continuei com o meu negócio, mas depois
eu estava me prejudicando nos estudos e eu foquei no estudo. E hoje eu penso assim, eu quero trazer a minha advocacia para o lado do empreendedorismo, porque isso eu sei que está fazendo muita diferença. Eu atualmente estou estagiando no escritório e eu vejo assim que a dinâmica do escritório é muito importante para você determinar que tipo de advocacia você vai trazer para sua clientela. Que massa. E eu sempre pensei em fazer um atendimento mais especializado, porque eu vejo que muitas vezes você acaba ficando entre uma faca de dois gumes, ou você tem muita lead, muito cliente, ou você consegue fazer um atendimento especializado e focar realmente num caso. E eu quero trabalhar de uma forma assim que eu consiga dar um atendimento especializado mesmo para cada cliente. E eu não tenho ainda perspectiva de quando eu vou abrir meu escritório, mas essa é a minha pretensão, de abrir meu próprio escritório. Quero iniciar como contratada, porque a gente sabe que as questões financeiras a gente vai adquirindo depois, mas o meu objetivo é empreender na advocacia. Legal, e é bacana, né, o que ela colocou, porque encaixa exatamente com o que nós dialogávamos no episódio anterior, né, sobre essa necessidade de se ter esta visão de advocacia empreendedora, porque a faculdade não nos ensina a advogar, né? Ela nos dá a base do direito para você atuar nos seus autos, nos seus processos dos seus clientes, na verdade, né? Só que ela não te ensina a empreender, a tocar um negócio, contas a pagar, a receber, a gerir, né? E o legal na fala da Esther é o seguinte, ela quer trazer algo diferente no atendimento, veja. Essa é o recorte empreendedor, que ela vai lá fazer um processo, como o Kaique, como eu, como você, faremos um processo. Só que ela quer colocar o diferencial, porque no empreendedorismo é isso. Exato. O mercado é conquistado pelo diferencial, então ela já está pensando, já está arquitetando ali basicamente qual vai ser o diferencial dela lá na assessoria, na prestação do serviço jurídico. Então isso é muito legal, parabéns, que legal essa. Muito massa. E ela falou uma coisa assim que eu costumo colocar como estratégia Microsoft e estratégia Apple. É inquestionável que tanto o Bill Gates quanto o Steve Jobs são milionários, isso é inconteste, né? Ninguém duvida. O Jobs não né? Mas enquanto nesse plano, né? Mas veja que cada um optou por uma estratégia de trabalho. Um por quantidade e outro por qualidade. Exato. Microsoft lança um Windows a cada ano, mete marcha aí no progresso, no meio do caminho a gente corrige. Atualização a cada 15 dias. Sim. Apple, não. Nós temos um único smartphone, um notebook, né? Um computador de mesa, limitação de produto. Hoje eles ainda lançam um por ano, mas logo quando começou, lançava um e levava 200 anos para lançar outro. Porque nosso foco não é quantidade, e sim qualidade. E prezava alguns segmentos, a segurança, diferencial. Isso, que é exatamente o que a Esther está falando. Que é o que eu costumo dizer no escritório, ao invés de eu ter 10 processos que me paguem por um, eu prefiro ter um que me paguem por 10. Sim. Uma dedicação exclusiva. Né? Exato. Que é o que eu falava ontem com um colega aqui não é Volkswagen, irmão, aqui é Ferrari. Volkswagen faz linha de produção. Meu trabalho é artesanal. É uma petição para cada cliente. Bom, eu falo, não é pastelaria, não. Mas é que... Você é muito educado. Né? Eu sou tributarista e você é o criminalista mesmo? Sim. É que de vez em quando eu gosto daquela filosofada. Entendi. Como é que é. Mas a visão, essa sua visão, Esther, é uma visão legal de se ter de uma pessoa que já está na reta final da faculdade, de ter essa sacada, né? E isso já acaba, o Kaique acaba meio que estando no meio aqui, já... Se não tem, aqui estou fazendo uma conclusão, às vezes já até tem a mesma visão, mas se não tem, tipo, caramba, não tinha tido essa sacada, isso é importante e tal, né? Sim. Qual que é a sua opinião sobre essa questão de empreendedorismo na advocacia? Como que você enxerga isso daí, Kaique? É muito importante, hoje em dia, advogado entender que tem que empreender, e principalmente estudante. O estudante tem que se preparar para essa advocacia. Realmente a faculdade não vai nos ensinar o que é empreender, o que é abrir um escritório, ou até mesmo a faculdade não vai nos ensinar a tomar uma decisão, uma escolha. Para o que você quer? Você quer concurso público? Então toma esse caminho. Você quer
trabalhar por um escritório, toma esse caminho. A faculdade não vai te preparar para isso. A faculdade vai te dar todo o conteúdo ali didático, né? De assuntos e tudo mais. Então a gente tem que usar mecanismos por fora. Entender por fora, se conectar com pessoas, pra gente ver que linha a gente quer tomar no nosso futuro. E empreender é muito importante, realmente, entender esse caminho, para onde a gente quer seguir. Eu quero seguir esse caminho de ter o meu próprio escritório, eu sonho com isso. Eu até vejo a placa na frente ali. Olha, assim será. Os anjos estão dizendo amém. Tem que ter esse pensamento. Tem que visualizar isso. Segredo. É muito importante. A gente define um foco, define uma meta onde a gente quer chegar. Isso. A gente não fica perdido aí, qualquer lugar tá bom pra mim. Foco, clareza e constância, eu Exato. costumo dizer. Sim, Foco, são clareza e constância. 3 pilares muito importantes pra todo estudante de direito hoje em dia. Poxa, que massa. E o Kaique falou, você falou uma palavra mágica na minha concepção aqui, conexão. Conexão. Eu acho que a nossa área ela tem quebrado um paradigma de sair só do mundo da advocacia e expandir os horizontes. A gente tem estado em várias... Eu lido com os empresários e dialogar com os empresários. A gente tinha antes uma visão que os empresários olhavam pra gente, lá vem o advogado. Lá vem o problema, lá vem o pagamento, honorários lá em cima. Hoje não. Hoje a gente pensa junto com o empresário. Porque eu comecei principalmente com as pequenas empresas, porque eu precisava conquistar um público que era difícil fidelizar, né? Eu não tinha quem passasse uma cartela de clientes. Então, eu pensava o seguinte, se eu ajudar essa empresa a crescer, eu vou crescer junto. Porque eu tô junto desde o começo. Então, essa visão que vocês já estão, e é muito legal porque eu não tinha essa visão antes, quando eu estava na faculdade. Nem fazia ideia disso. E o mundo da advocacia também não via muito com bons olhos. Era aquela história, o setor jurídico. Barrava no setor jurídico e ia lá, o setor jurídico vai dar o parecer. Porque ainda há meio que um distanciamento, né? Ele vai falar contra. Ele vai falar contra. Até na trabalhista. O preposto e o advogado, eles eram inimigos, às vezes. Muitas vezes. Hoje não, eu sou a melhor amiga do preposto da empresa, que eu falo, gente, a gente tem que trabalhar junto ali, a gente tem que estar junto para levar a empresa. E assim, ter essa conexão também de vocês, como vocês veem, Esther, vou começar com você, que você falou da questão da sua, já de um diferencial. Esther já tá pensando um pouquinho, claro que o Kaique também já tá maturando as suas coisas, mas depois o Kaique fica à vontade. Como que você pensa nesse seu atendimento, se você já pensou em algo, porque hoje o mundo é muito dinâmico. Sim. As pessoas querem tudo pra ontem. Exato. É um desafio, eu te falo porque é um desafio que eu tenho. Né? A gente tem hora ou outra, o cliente ele tá te amando, de repente ele tá ali já, poxa, doutora, você não me responde uma mensagem, né? Você não me responde uma mensagem, mas calma. Assim, você tá ali resolvendo demandas. Então, assim, você pensa... e eu tenho tentado utilizar muito a inteligência artificial em meu favor. Sim. Eu adoro a inteligência artificial, acho que realmente, ela vai mudar já tá mudando nossas vidas. Como que você pensa? Você pensou em alguma coisa? Veja, eu não quero que você entregue a sua receita, que eu não quero te colocar numa... Não quero te colocar numa... Mas assim, se você já pensou em algo que você possa dizer no sentido de, poxa, eu identifico que isso falha ainda em muitos advogados e muitas advogadas. Você já tem alguma noção nesse sentido pela sua vivência, né? Como você já pretende trazer para o teu cliente? Sim, é interessante você falar sobre a inteligência artificial, porque eu tive essa mudança de estágio e eu tive 2 visões diferentes. Atualmente eu estou trabalhando num estágio que a gente usa muito IA, e inclusive em atendimento. Só que assim, tem a necessidade ainda do pessoal, do humano no atendimento. Eu percebo que eu atendo e faço iniciais todos os dias, e ao fazer essas iniciais, eu tento sempre entrar em contato com o cliente, porque eu tento absorver o máximo, porque a gente sabe que cada detalhe num processo faz diferença. Cada detalhe que ele vai falar lá na audiência, a gente vai ter que trabalhar isso também. Então, eu comecei a pensar realmente sobre como utilizar essa inteligência artificial ao nosso favor, sem deixar que
se desumanize o atendimento do advogado cliente. Porque esse atendimento que a gente faz, eu entendo assim, quando a pessoa vem procurar um advogado, ela nunca vem feliz, ela vem com algum problema, ela vem com alguma questão, e a gente é o super-herói dela. Se a gente vai conseguir ou não, depende de como a gente vai passar essa confiança, de como a gente vai fazer aquele processo. Então, eu pensei assim, será que tem um jeito da gente usar essa inteligência artificial juntamente com o atendimento sem deixar aquela coisa engessada de mensagens, né, que a gente já tem lá programadas? Robozinho. Mas sim você trazer essa pergunta a mais. Por exemplo, lá no escritório a gente tem um checklist que a gente já faz as perguntas certinhas, que são pertinentes sim para cada pedido que a gente vai realizar. Mas falta muita coisa. Então, sempre quando faltam, entre em contato com o cliente e fala, olha, eu queria ouvir a sua história, pode mandar um áudio, vamos ligar, vamos conversar por vídeo, vamos conversar por telefone. Eu quero ouvir o que foi que aconteceu. E aí, a gente sabe que cada detalhe faz toda a diferença. Então, no meu escritório, futuramente, eu quero tentar, claro, a gente tem que usar a inteligência ao nosso favor, mas não deixar com que esse lado humano da advocacia se esvaira, porque a gente tem Nós ainda somos seres humanos. Exatamente, né? A gente tem essa necessidade de estar conversando, de ter essa intimidade com o advogado. E o cliente, ele quer ter isso, né? O cliente, ele quer, olha, eu quero ligar para minha advogada e ela me explicar sobre isso. Então, é importante, sim, a gente pensar nesse atendimento diferenciado, mas também, né, usar a inteligência ao nosso favor. Sim. Você falando sobre isso, Esther, eu me lembro que uma vez eu fiz uma live para uma garotada de curso profissionalizante. A escola resolveu fazer uma semana de lives com diversos profissionais. E eu fui convidado para participar, para falar sobre a advocacia. E eu disse exatamente uma coisa muito similar com o que você falou. O advogado que não gosta de gente, ser humano, tá errado. Nosso material de trabalho é a pessoa. Humana, E aí você trouxe uma coisa que é o que eu brinco muito, eu falo assim, o advogado só está presente na desgraça. Porque o brasileiro não tem o hábito de utilizar no consultivo. Talvez você tenha... Ainda mais no penal, né? Não, no penal então. Até que nem pode, né? Eu tô a fim de matar alguém, como é que eu faço pra ser... Melhor não, filho. Melhor não. No tributário, no trabalhista, vocês vão ter isso com uma certa frequência, né? No empresarial. Né? Aproveitando essa parte, vocês estão recebendo um mercado diferente. Havia uma resistência muito grande do empresariado na advocacia consultiva. Hoje a gente quebra esse paradigma demonstrando, e olha só, quanto eu tive que fazer muitas contas para chegar para o empresário e falar assim, ó, tá aqui. Você tá vendo quanto você tá deixando de ganhar ou quanto você tá perdendo? Isso eu lembro. Ou deixando de perder, né? Sabe quando começou a sair esse assunto? Eu lembro que em 2008, eu li na revista Exame, falando do core business da empresa, vindo da área jurídica da empresa. A Exame já estava propagando, já que os advogados estavam tentando fazer na área empresarial, na área tributária, esse movimento por conta justamente, e agora com a reforma tributária vai ser necessaríssimo, isso daí é uma questão necessária. Então, desculpa só essa parte, mas é uma questão que a gente, hoje, vocês podem explorar muito melhor isso, porque a advocacia consultiva é o sonho, né? Não, e assim, na nossa área do penal, foi até legal isso que você falou, essa questão da onda, né? Na nossa área criminal, já intitulei como criminalista, irmã. Vocês estão aí, estão na parceria ali, ó. Tô vendo. Já vou mas levar. Tá comigo, deixa você, deixa ela. Já era, esquece. Você não vai ficar me angariando aqui os alunos. Caicão foi no Júlio Olho Brilhou, esse é dos meus. Isso que você mencionou da revista Exame me fez aqui refletir o seguinte. No penal, com a questão, especialmente da Operação Lava Jato, começou a nascer nas grandes empresas a cultura do compliance. Sim, isso é uma área muito importante. Então aí a gente aqui do criminal tá embutido nessa galera no preventivo. Mas
via de regra, a gente só tá na bagaceira mesmo. Só quando a coisa já foi. A coisa já foi, não tem mais o que fazer, aí o advogado vai lá. Porque o brasileiro acha que é um custo desnecessário. Para que eu vou comprar uma casa, vou contratar um advogado para ler um contrato? Não precisa, né? Eu vou abrir a empresa aqui, vou contratar o funcionário assim, vou consultar um advogado para quê? Não há necessidade. Não é culturalmente aqui, né? É uma coisa que tá mudando, né? E ainda a gente tá em doses homeopáticas, a gente tá engatinhando. É bem incipiente, né? Isso aí ainda aqui, né? Eu percebo, eu noto que ainda vai demorar muito pra gente viver só do consultivo. É porque não é só você ter a experiência. O consultivo, ele, querendo ou não, exige a nossa experiência de você observar os padrões errados, os padrões que vão fatidicamente terminar no prejuízo, e eu não falo só financeiro, o prejuízo é também humano. Se a gente falar da área trabalhista, se você pensar ali nos riscos de acidente, exposições a riscos determinados, às vezes atitudes simples, que a gente faz um trabalho conjunto técnico, jurídico, com técnicos de prevenção de acidentes de trabalho, você tem ali um ganho dentro da tua empresa, e não estou falando só de ISOs, por exemplo, né, que a empresa acaba certificações, eu estou falando realmente de material humano, de pessoas ali que de repente vão entrar com uma reclamação que você vai trazer uma quebra do capital da empresa. Então, tudo bem que a gente não tem decisões muito milionárias, mas a gente tem problemas porque você está falando da vida das pessoas também. Como muito bem dito pela Esther, a questão é a seguinte, você vai de repente colocar a vida da pessoa, ela vai perder a vida dentro da empresa, e os filhos, e ali como é que vai ficar a mão, o membro, enfim. Então a gente tem que lembrar disso também, essa fala é muito, muito serena. Então, é você mudar a chave e ver o quanto isso a longo prazo, né, traz de benefício para todos, né? E essa conexão da humanidade, do contato com a pessoa, aqui, obviamente, em todas as áreas é relevante, mas eu acho que no criminal, e aqui não puxando a sardinha para o meu lado, acho que ela tem um grande relevo, porque assim, a gente lidar com um material humano que a maior parte da sociedade não gosta. Né? Sim. Não gosta. Obviamente que a gente advoga para os inocentes, mas também atua, na maior parte das vezes, por culpado. Né? Então a gente sofre uma parte de preconceito por parte da sociedade. E aí eu queria ouvir de você melhor, Kaique, qual que é o seu pensamento de visão que você tem para o futuro com relação a isso, de como enfrentar esse tipo de preconceito que inevitavelmente você sofrerá, né? Como é que é a sua visão para isso? Sim. Quando eu comecei meu estágio, eu comecei na Defensoria Pública da União no atendimento. Então eu via muito isso. Quando chegava um criminal, apesar de ser em São Paulo, era muito reduzido o atendimento criminal. Aqui em Guarulhos é muito maior, por causa do aeroporto e tudo mais. Lá era muito pequeno. Quando as pessoas chegavam e falavam, gente, tem um atendimento criminal, todo mundo do atendimento já falava, não quero. Olha. Isso porque bagunçava, mexia com aquela pessoa, né? Os sentimentos daquela pessoa. E eu falava, tudo bem, pode mandar pra mim, tudo bem. A gente vai atender essa pessoa da melhor forma possível e entender o que tá acontecendo. Isso é muito importante, a gente entender a história daquela pessoa. Porque não existe só um lado da história, existe dois lados da história. Eu tava atendendo uma pessoa semana passada, no feriado, na verdade, um assistido, que ele teve uma questão de roubo e tudo mais, eu precisei ligar pra ele pra saber a versão dele. A versão dele era completamente diferente do que tava ali na denúncia. Os policiais inventaram totalmente uma história. Lógico, a gente não, né? Eu vou acreditar na inocência dele. Lógico. Não é meu assistido. Ele já é advogado, Ele é inocente. Ele é inocente. Até que se prove o contrário. Ele é inocente. Aí a gente tem que Então a gente tem que tomar muito cuidado com o atendimento e com as pessoas ao redor. Porque muitas vezes os próprios profissionais do direito ou acadêmicos do direito estão transformando essa situação, deixando muito mais complicada do que ela já é. Né, deixando ela muito mais afastada das próprias pessoas, os próprios assistidos, os clientes. Então isso fica uma questão muito complicada de entender. Então, o atendimento humanizado, como você disse, é muito importante. A gente chegar nessa pessoa, entender o que está acontecendo, entender a história dela, atender essa pessoa como ela deve. Excluir o preconceito, né? Isso, é muito importante excluir esse preconceito e entender realmente o que está acontecendo ali, o que aquela pessoa, a história daquela pessoa, pra gente fazer uma melhor defesa ou os melhores apontamentos ali para aquela pessoa. E o que é importante ficar claro é que a gente, quanto criminalista, a gente tá a favor da defesa do direito, né?
Sim. O advogado ele defende o direito, não Exatamente. o crime ou o criminoso. Nós somos né? os que menos julgam, né? Eu brinco com o cliente que eu falo assim, pode contar tudo que você quiser, fica tranquila, eu não vou te julgar. Não, nós somos advogados, quem julga é o juiz. Não, e Deus depois lá. da mãe dele, o único Nem que tá Deus. ali por ele somos nós, pô. É. Mas aqui até uma piada, né? Uma brincadeira que uma vez eu Lá fiz. Uma vez eu fiz no tribunal do júri, né? Eu falei assim, doutor, que o promotor ofendendo a defesa. Aí eu falei assim, doutor, o senhor me desculpa, mas se o senhor abrir a Bíblia... E já pelou. Aí eu já fui na canela, né? Quando ele aí Já lança abri- Jesus lá já no fui na meio, canela, né? calma. Pô, já fui na canela, né? País de maioria cristã. Eu falei, se o senhor abrir a Bíblia, o acusador é o diabo. E Deus diz, venha a mim através do seu advogado, que é Cristo. Então, acho que quem tá sentado no lugar errado ali não sou eu. Então, assim, há esse preconceito, Eu imagino né? que ele deve ter ficado muito feliz de maravilhoso. Maravilhoso, né? Mas, assim, há esse preconceito, há esse problema que a gente enfrenta, especialmente nos tempos atuais. Uhum. Estamos Mídia, né? vivendo... A mídia é muito maçante, né? E a polarização política que a gente Também. vem vivendo. É né? complicado, é isso. Então, os ânimos, os egos estão aflorados, exacerbados, e a gente às vezes está sendo defendido por uma pessoa que é de um viés e às vezes sendo atacado por uma pessoa que é do viés oposto. Essa polarização acabou gerando essa problematização que a gente tem hoje de enfrentar essa questão toda, né? Mas será uma coisa inevitável que no churrasco de família de domingo vai falar pra você, Kaique, como que é defender bandido, né? Já acontece hoje em dia. A Esther vai ter outra problemática no churrasco, ela vai... É consulta. É Ela vai ter verdade, né? consulta e ele vai ter... Consulta grátis. Consulta. Vem cá, é uma coisinha simples, Esther. Uma coisa assim, ó. Dá uma É simples. olhadinha pra mim. Você pode dar uma olhadinha no processo, tem 600 páginas. Mas só pra você ver se tá tudo certo. Se tá fazendo, seu advogado tá fazendo certo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que assim, vocês estão vivendo outro tempo, como a Fran falou, né? A nossa geração pegou... a gente passou por muita coisa, né? Foi. Pô, a gente... Eu via jurisprudência, gente, em livro da RT. Meu primeiro... Eles nem sabem o que é isso. Meu primeiro Aí ele emprego... trazia uma coleção, assim, a gente tinha um livro que era o sumário, pra gente ir na ementa certa pra poder fazer digitar. Será que eles viram um dinossauro? Eles né? Eles estavam na pré-histórica, eles vieram de outro mundo, certeza. Meu primeiro emprego, eu fui office boy no escritório de advocacia, e aí pra pesquisar jurisprudência, pesquisava na RT e tal, A e quando eu RT não era essencial. achava, como eu trabalhava no centro de São Paulo, aí Na biblioteca? Do fórum? na ASP, Ah, tá, você ia na ASP, eu também aí usei eu muito ia a até ASP. a ASP, Associação dos Advogados, aí a ASP tinha uma Ali no biblioteca, no centro de São Paulo, uma biblioteca, aí você dava ali uma palavra-chave pro cara, o cara consultava num banco de dados, aí ele vinha com um fichário, com julgados. Aí ele te entregava aquele fichário com julgados daquele tema, tipo, sei lá, dano moral. Tá? Aí você ficava procurando algo relacionado a um caso similar ao teu, você mostrava pro cara, o cara tirava uma xerox, você levava a cópia, o advogado cortava e colava na mesa. Olha o que a gente pegou. Na criminal, eu já até peguei advogado fazendo HC lá na máquina de escrever. Nossa, a vida assim, tá tão raiz, fácil. raiz. Então você vê, a gente pegou muita coisa assim, Uma transição uma muito transição louca, muito louca, e assim, vocês estão pegando a ponta, mas só que vocês estão pegando uma transição tecnológica muito mais acelerada. Sim. Muito mais acelerada, né? E diretamente conectada a essas transições tecnológicas, a gente tem a questão das redes sociais. E aí eu queria ouvir de vocês, e aí vou devolver aqui pro Kaique, que a gente começou ali, vamos fazer esse gente vai muito fazer um maluco turno. aqui. Como é que você vê, Kaique? Com certeza, por gostar de advogado, você deve seguir páginas de advogado. Se você gosta de júri, páginas de tribunos E de júri. como ele falou que queria ser magistrado, ele também deve seguir página de concurseiro. Também. Certeza. Então, assim... Não. Hoje em dia eu já desisti, não consigo essa Se livrou das drogas. Totalmente. Ótimo, maravilha. Chega nem sempre perto. bom. Então, como é que você vê essa questão da ostentação das redes sociais por parte da advocacia, a questão do colega que usa a página com devido fim, e como é que você se imagina, daqui a alguns anos já advogado, utilizando a rede? Porque, assim,
é o que eu dizia no episódio anterior, é um mal necessário. Né? Tem os problemas, mas o advogado que não está na rede também não está no mundo. Sim. Como é que você enxerga isso aí, meu irmão? A tecnologia, a rede social hoje em dia é muito importante para todos. Principalmente para advogados que estão começando, que estão iniciando. Porque isso vai transformar ele, vai levar ele para um nível que ele nunca ia conseguir se ele fosse sozinho ali, caminhando sozinho, entregando um cartãozinho. Eu não cheguei nunca vi advogado entregando cartãozinho, mas tinha muito disso antigamente. Vocês pegaram essa parte? Com certeza. A gente se encontrava no fórum. Eu ainda sou desse. Você chega, às vezes você tá ali tomando um lanche, alguma coisa, alguém fala alguma... Opa, só um minuto. A pessoa, você é advogado, tem um cartão? Opa, tá aqui. Hoje em dia é o celular. Estamos aqui, ó. QR Code. Pronto, muito mais prático. Mas é muito importante a gente começar isso desde cedo. Sim. Não deixar pra depois. Quando eu me formar, eu abro o Instagram. Quando eu me formar, eu penso em começar a postar sobre algum determinado assunto. É importante começar logo cedo, desde a faculdade. A gente não sabe muitas vezes que área quer seguir no comecinho ali, né? Então, no começo a gente vai tornar um generalista. Vou postar tudo e tudo e tudo. Isso é preocupante. Eu vejo isso muito preocupante. A gente não pode se formar generalista. Eu não gosto desse termo, dessa... Clínico geral. Eu não gosto. Clínico geral, né? Eu acho que é um grande problema que existe na advocacia. Quero atender tudo. O que vier é lucro. Lógico. Precisa atender, precisa ter um primeiro atendimento, depois você passa para um especialista ali na área que você tem, ou um sócio, ou um amigo próximo. Então a gente tem que começar desde cedo. Eu faço isso. Eu pego o meu Instagram e falo, gente, eu falo sobre o que eu tô fazendo, falo sobre o que eu vou fazer, e falo sobre as peças que eu faço. Isso é importante, porque vai gerar uma conexão com o futuro cliente. Apesar de estar no 4º semestre, vai demorar o quê? 3 anos aí para mim passar rápido. Mas esse cliente vai começar a seguir, a entender meu pensamento. Eu posso fazer indicações. Já tem uma indicação aqui maravilhosa para fazer. Opa. Oxi, chegou o cliente ali, ó. Sou suspeito. E a gente tem que entender, começar cedo, para quando chegar lá na frente, se formar, a gente já ter uma experiência, já ter uma cartela, talvez, de cliente ali pré-preparada, para quando chegar, acontecer o fato ali, e falar, eu conheço alguém, conheço tal pessoa, ele acabou de se formar, vai te atender, ele é bom, ele faz isso. Então é muito importante isso. É questão de ostentar, eu sigo bastante gente que ostenta, alguns pelo menos até fogem do nível, né? A OAB, ela restringe bastante coisa e isso eu acho muito importante. Senão viraria uma palhaçada grande. Então eu vejo isso muito bom. A OAB regulando, o estatuto regulando, né? Afinal, muitas pessoas não seguem, ainda assim, alguns advogados, né, pisam ali na bola, mas é muito importante isso para os advogados que estão iniciando e também para os que estão ali no meio do caminho. Se posicionar digitalmente é muito relevante para aquela pessoa. Eu vejo que sim, acho que é necessário, é um mal necessário. Sim. A gente tem que entender está cada vez mais dentro da tecnologia, das redes sociais, conectando com mais pessoas. Só antes da Esther responder essa pergunta, que é muito boa, eu só queria fazer uma colocação. A gente, quando começou lá atrás com o Orkut, Fotolog, eu falo Fotolog antes do Orkut. Não, daí, Vocês nem sabem quem que é. Daqui a pouco você vai puxar um CQ aí. Esse aqui é bom, né? O Orkut eu peguei. Então, o Orkut, eles entendem o que eu tô falando. O Fotolog era o primeiro Instagram, só pra vocês entenderem. Que o Instagram acho que ele inovou, mas não, o Fotolog existia antes. Era fotos. Se cria, tudo se copia, irmão. A gente usava como entretenimento. Uhum. Hoje, a sua fala coaduna muito com o que as redes são hoje. Elas podem ser utilizadas para fins, né, de entretenimento, mas hoje elas são muito mais comerciais. Sim. E isso é um algoritmo que até, aliás, teve a mudança do algoritmo do Instagram e do Facebook por conta disso. Uhum. Eles modificaram a forma do algoritmo da rede porque eles entendem que hoje o consumo é mais comercial do que para o entretenimento. Então, você vê, olha como que as coisas vêm mudando e coaduna com esse pensamento. Depois eu vou fazer uma pergunta para os dois, mas deixa a Esther primeiro responder. Dá o seu spoiler. Que eu tô curiosa aqui com uma questão que me... Essa questão das redes sociais é muito importante, né? Vem um tempo que eu venho pensando como eu vou me inserir nesse mercado e como eu vou trazer a visão certa para minha advocacia. Porque o que mais a gente vê é a questão de ostentação e as pessoas
querendo ou não, veem isso como algo positivo, os clientes. Ou seja, eu vou contratar aquele advogado que ele tem sucesso, se ele tem um carro do ano, se ele tem uma Ferrari, claramente ele tem sucesso. A gente sabe que como é fácil fraudar esse tipo de postagem. Então, eu venho pensando muito tempo sobre como eu vou trazer essa visão, né, pro digital, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de postar nas redes sociais, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de conversar, eu faço muita amizade, eu tenho muito contato com meus professores e eu sou essa pessoa do pessoal. Só que no digital eu tenho muita dificuldade de me posicionar, de falar até mesmo sobre direito, mas eu sei que é o mal necessário, que eu preciso, e eu já tô pensando, planejando como eu vou trazer essa visão do direito, como eu vou trazer também essa identificação com o público, porque hoje a gente tem que se preocupar em quem a gente quer alcançar e como quer alcançar. E isso é uma estratégia de marketing também que o advogado tem que ter. Então, eu penso assim, qual seria o melhor conteúdo para postar, para poder falar, sim, trazendo questões mais comunicativas, dessa advocacia consultiva, que é o meu objetivo futuramente, é atuar num consultivo. Então, assim, eu queria saber um pouquinho mais até de vocês, como vocês utilizam dessa tecnologia, porque eu ainda estou, assim, pensando em como que eu vou adentrar, qual que seria a estratégia correta. É assim, ó, eu vou até... Já não, fica à vontade. A Francine é especialista da rede social. Tô virando... não é, eu ia falar youtuber, não é influencer. Da rede social. Eu tô nas igualzinho redes. Você. Falo pelos cotovelos, pego todo mundo. Minha mulher fala que eu sou vereador, porque quando eu saio na rua, cumprimenta um, cumprimenta outro. Mas rede social... Sim. Não porque eu tenha dificuldade de falar com a câmera, de postar e tal. Porque, velho, não é assim, as pessoas, você tem que postar seu dia, o que você tá fazendo e tal, e blá. E não é muito minha praia. Eu sei que eu tenho plena ciência da necessidade e tal, mas eu não sou aquele cara frequente de, olha, você tem que ter para poder atingir o que o algoritmo determina, 5, 6 stories por dia, você tem que ter um reels por dia, no feed tem que ter pelo menos uma por semana, danana. Irmã, esquece. Eu não sou desse. Esquece. Mas como é que eu uso a minha ferramenta? Respondendo a sua pergunta. Eu utilizo, diferente do que muitos colegas fazem para captar cliente, eu utilizo para captar parcerias. Porque é a minha visão. Posso estar errado, porque afinal o que é dito aqui na mesa nada é absoluto, tudo é relativo, cada um diz de onde está olhando. Eu acho pouco provável que um cara vá procurar um advogado no Instagram. O cara jogar hashtag advogado criminalista. Mas é provável que isso já aconteceu, que um advogado encontre uma postagem minha, porque o que eu costumo postar? O meu trabalho. Então eu faço um júri, gravei, eu faço um picote, onde não tem pontos específicos do caso e posto. Eu faço uma sustentação oral, eu posto. Então o que já aconteceu? Colegas advogados que não fazem, ver o trabalho, me chamar no direct, falar, pô, doutor, você faz? Vamos fazer uma parceria? Eu tenho um caso assim. Então, o meu mote, o meu foco é a parceria. Outro advogado criminalista ou outro advogado de outra área que tenha um caso e que queira fechar uma parceria. Mas tem colegas que trabalham com a rede social para captar cliente na rede social? Tem. Aí é uma abordagem diferente. Até a linguagem que você utiliza, a forma que você se comunica é outra. Esquece o juridiquês. Sim. Tem que ter uma simplicidade e tal. Então, assim, eu trabalho dessa forma. A Fran, eu não sei como ela trabalha, mas a minha forma é essa. É interessante porque a gente tem nichos hoje, né? As redes... Quando eu comecei eu ainda não trabalho tanto quanto eu gostaria por questões de tempo mesmo, né? O Dan sabe. Mas a questão é que eu comecei a estudar, eu não sei, acho que é uma coisa... Acho que eu aprendi isso com a pesquisa. É aquela história, você tem que conhecer o terreno que você está pisando. Então, eu comecei a estudar os perfis das redes. A que eu mais gosto de consumir, TikTok. Eu sei que não condiz com a minha idade. É o algoritmo mais agressivo que tem, né? É o algoritmo mais democrático. É o algoritmo mais democrático que tem.
Você tem hoje o Instagram, com uma mudança de algoritmo, e o Facebook. Então, você tem uma faixa etária do Facebook, em que nós temos aí 50 a mais, faixa etária, falando por faixa etária. Instagram, 40, 35, de 25 a 40, 45 anos, mais ou menos, né? O maior público. E o TikTok, baixo de 20, 25, né? Hoje a gente já tem uma variação. Então, o mais importante, primeiro, é você pensar quem eu quero que me veja. Por quê? O mesmo vídeo que você posta no TikTok e no Instagram traz resultados diferentes. O mesmo. Hoje, o que as pessoas consomem muito? Rapidez e agilidade. Hoje, o que tem vendido muito nas redes é motivação. Os vídeos motivacionais são os vídeos de maior alcance. E aí você tem que ter a ampliação do teu alcance com metas que o próprio, no caso do Instagram, vamos falar do Instagram, metas que o próprio Instagram te dá para que você tenha esse alcance. Só que o Instagram, ele tem um vetor, a Meta, ela tem esse problema. É monetizar. Você precisa, assim, aliás, patrocinar, né? Monetizar é quando você ganha. Você precisa patrocinar o teu alcance para que você tenha ali o público segmentado que vai te assistir. Que a orgânica não vale. O orgânico, ele é o melhor dos mundos, mas o Instagram, ele tem um limitador de orgânico. Agora, já o TikTok, não. O TikTok, ele te dá essa possibilidade do orgânico e ele começa a fazer essa tua visibilidade. Então, até a Esther fez a pergunta, você tem que sempre pensar o seguinte, quem que vai me ver? Quem que eu quero que me veja na rede social? Para que justamente você dialogue com essa pessoa, traga o que essa pessoa é agradável, tem que ser agradável aos olhos da pessoa, porque aquela história de, né, é muito rápido, é tudo muito dinâmico, então você tem que prender o vídeo. Ontem mesmo, eu tava no TikTok à noite, antes de dormir, vendo, sei que não é muito aconselhável, mas eu parei um pouquinho ali e vi um vídeo de uma, eu não lembro se ela é psicóloga, psicanalista, e ela falou ali, eu fiquei até o final, mas ela falou muitas verdades, mas eu não me agradou. Não curti. Eu não curti o vídeo. Eu tô ficando seletiva pra curtir o vídeo agora. Eu não curti o vídeo. Antes eu curtia por dó, sabia? Pô, a pessoa fez ali o vídeo, né? Então, assim, aí eu fico pensando, como que eu olho como consumidora das redes e como eu quero me colocar como vendedora nas redes. Vendedora, eu digo, da minha imagem, né? Então, hoje, o meu público não me contrata pelas redes sociais. O empresariado, ele precisa de uma confiança, principalmente para a área tributária. Sim. Precisa de uma confiança muito grande, ele precisa saber. Então, eu tenho outras formas de chegar até o meu público, porém, entretanto, todavia, eu preciso ter nas redes todo o panorama. O meu site tem o meu currículo Lattes, tem os artigos que eu já publiquei, tem os livros. O meu Instagram, ele tem hoje já as fotos empresariais, eu tenho os vídeos, que aí eu dialogo com a advocacia, que aí a gente faz para dizer o seguinte, olha, eu ali, para o meu cliente, ele vai enxergar quem? Uma pessoa competente. A rede hoje, para mim, é para que o cliente enxergue a competência que eu estou vendendo para ele, para que haja confiabilidade. Então, é sempre pensar nesse sentido. Como o Dan bem colocou, muitos colegas, eles usam a rede para captação efetiva mesmo. Isso também tem uma variação a depender da área. Sim. A área de família, por exemplo, eu percebo que há uma facilidade maior da pessoa olhar e falar... esse advogado, essa advogada parece ser competente. Deixa eu fazer um contato, deixa eu mandar um direct. Então, é nesse sentido. Então, a gente tem que pensar... Pense, Esther, qual que é o público? E o Kaique, claro, o Kaique tem um pouquinho mais de tempo? Não, já tá trabalhando nas redes também. Kaique já vi que ele tá milhãozinho na rede social. Ele tá blogueiro, eu sentia. Deu uma... A gente tem que pensar, porque assim, a imagem que o teu cliente te vê é realmente... E a nossa sociedade, ela ainda tem preconceitos, como dito pelo Dan. Então, esse filtro acaba sendo... Porque assim, você quer vender a imagem de ser uma pessoa polêmica? Até que ponto isso vai... Eu não tô dizendo, veja, eu sou a última pessoa que vai dizer o que as pessoas devem colocar ou não, fotos. Eu acho que o mais importante, se eu puder, se vocês me permitem um conselho, façam uma rede profissional e uma rede pessoal. Que é o que eu tenho.
Porque eu acho que quando as pessoas misturam, até por questões éticas da própria OAB, isso Sim. também é um ponto muito visto pelo Tribunal de Ética e Disciplina. A rede pessoal e a rede profissional, porque na pessoal você vive sua vida, você é o ser humano, é a Esther pessoa que vive na vida dela, é o Kaique que vive na vida dele, é o Dan que vive na vida dele. Agora, profissionalmente, é legal você ter alguns filtros. Só um parênteses aqui, tá? Porque haverá pessoas que dirão que mantenha uma única rede, por isso que eu tô falando, o que está sendo Sim. posto aqui nada é absoluto. Por quê? Porque as pessoas querem saber o que você faz da sua vida. Sim. É que aí você. Entendeu? Mas você sabe, exatamente. você vê, o marketing. Eu não faço. O Eu não marketing, faço. mas aí também é a tua própria Até tua pela minha área. área. É. Por uma segurança até. Isso, A sim. questão é a seguinte: o marketing ele diz o seguinte: o que vende nas redes? Eu não sou do marketing, mas é o que uma pessoa do marketing já me disse: história. Então, você contar a sua história do seu dia profissional não é uma coisa ruim. Se você puder, você vai seguir as cautelas. Tô lá no TRT esses dias, fiz uma sustentação. Fiquei aqui 5 horas, gente, esperando pra fazer uma sustentação oral. Me acompanhe, vamos lá, vamos junto. Você fica, mas aí você põe a sua indignação também ali. Sim. Mas aí você foca. Aí às vezes eu não vou expor a minha família, algumas coisas da família. Às vezes eu vou mostrar que eu também sou um ser humano. Uhum. Mas é importante a gente ser sadio. Sim. Eu acho que também respeitar a particularidade de cada um. Eu também concordo com Eu isso. acho que esse é o mais importante. É o que mais vai fazer a gente ser visto. E outra coisa. Gente, acho que o ponto primordial. Verdade. Verdade. A gente tem que ser quem a gente é. Também. Como bem colocado, a questão da ostentação. Veja, a gente já falou, não tem problema você ter o que tem, deixa de ter, quer mostrar, deixa de mostrar, mas eu acho que a gente tem que ser autêntico. É a nossa verdade que a gente está mostrando para as pessoas ali. E nada melhor do que sermos nós mesmos. Mentiras têm prazo de validade. Então eu não aconselho isso a ninguém. E sucesso, gente, não tem nada a ver. A gente já falou sobre isso. Não tem nada a ver com o que você tem ou deixa de ter. É o que você é. Sucesso é o que você é. A consequência, um dia a gente tem, outro dia a gente deixa de ter, outro dia a gente volta a ter de novo, não tem problema nenhum. Isso daí faz parte da vida. Mas é a autenticidade que eu acho que falta nas redes. E eu percebo que quando eu faço um vídeo sincero, ele tem uma amplitude muito maior, muito mais assertiva, né? Isso é massa, né? Esse negócio de rede social é polêmico. A gente tem que fazer um podcast Só de rede social, porque é muito polêmico. E outro de inteligência artificial, que eu adoro. Aí você já falou. Eu ia fazer uma pergunta pra eles. Gente, eu tô Isso, falando. era isso que eu ia te falar. Posso? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês assim. Achei que você já ia até emendar. Não, eu tinha esquecido. Vocês, porque o olhar jovem de vocês me causa até uma curiosidade mesmo. Como vocês enxergam uma boa visão nas redes sociais, assim, como vocês consomem esses advogados que têm mais experiência, não os tão jovens que hoje estão mais nas redes, mas como que vocês olham as gerações das redes sociais, da advocacia? Vocês conseguem já ter um filtro, um panorama? Já tem advogados que são bem-sucedidos, já estão estáveis na carreira e eles não trabalham bem as redes? Vocês acham que isso faz alguma diferença? Eu acredito que faz bastante diferença. Se o advogado tem esse objetivo de alcançar outros nortes. Porque quando ele já... Eu imagino, né, que quando você já tem um trabalho de anos, você tem uma carreira consolidada. Então, você não vai deixar de ter cliente porque você tem a indicação. Só que a gente, como jovens advogados, né, futuros advogados, a gente não tem esse norte de indicação. E o nosso ponto de partida, a nossa porta de entradas é a rede social. Ou seja, quando você tem uma dúvida, você vai na rede social. Exatamente, a gente vai na rede social e eu costumo acompanhar bastante advogados, tanto que já estão anos de carreira, quanto advogados recém-formados, e eu vejo que tem realmente essa diferença entre uma cautela maior de um advogado que já tem anos formado e um advogado recém-formado. Essa questão, muitas vezes, assim, do filtro, que muitas vezes eu vejo que não tem.
E eu fico me coloco como um pensamento de cliente. Qual é o público que esse advogado quer alcançar? Porque se é um público, como a gente conversou, cliente, muitas vezes eu vejo algumas postagens que eu penso assim, eu não contrataria como cliente por estar envolvido em polêmica, por estar fazendo vídeo muitas vezes de brincadeira. A gente sabe que tem esse preconceito. Então, eu penso muito nisso porque eu quero trazer isso para minha advocacia e pensar o que é a boa comunicação na rede social e qual é a comunicação que eu quero evitar. Qual é a imagem que eu não quero passar e qual é a imagem que eu quero passar. Então, assim, eu acho que o equilíbrio entre você ter esse contato com as pessoas, é importante você ter esse humanismo mesmo, as pessoas te veem, não é só um advogado, é uma pessoa, ela tem família, ela tem um hobby, olha que legal, mas também ter essa responsabilidade com o que você fala, porque como advogado, você tem que ter certeza naquilo que você está passando para a pessoa. E eu trago muito isso nas minhas conversas, até com amigos, assim, que sempre vem, me tira uma dúvida disso, daquilo, e eu falo, olha, se não é uma área que eu estou estudando, que eu tenho propriedade para falar, eu não vou te aconselhar, eu vou te aconselhar a procurar um advogado especializado. Porque a gente, como o Kaique mesmo falou, a gente não pode ser generalista e trazer tudo, porque a gente não é capaz de saber de tudo. Sim. Então, eu consigo te aconselhar uma questão trabalhista, que eu vou conseguir explicar, vou conseguir trazer para você uma visão. Agora, uma questão criminal, você procure um advogado especializado que vai te trazer uma melhor visão. Então, acredito que essa diferenciação é importante tanto na nossa vida pessoal quanto na rede social. E isso é uma coisa que eu quero trazer também para a minha vivência. Eu acredito que a gente tem muito que aprender ainda, né? Todos nós. Iniciando, todos nós. Mas deve ser difícil diferenciar essa questão de pessoal com o profissional, mas é extremamente importante. Eu trabalho com duas redes, duas páginas, né? 2 perfis, melhor dizendo, no Insta, né? Um pessoal e um profissional. O meu pessoal é fechado. E no meu pessoal tem coisas da minha família. Mas aí quem pede pra seguir, eu vejo se eu conheço, não conheço, enfim. Faz E um o meu, filtro. faço um filtro. O meu profissional é aberto. Esse é o perfil aberto, né? E aí eu posto as coisas do meu dia a dia profissional. E a única coisa pessoal que eu posto no meu perfil aberto é quando eu tô de férias. Que aí eu posto minhas férias. Só. Eu vou te contar, viu? Ficar fazendo aí, ó, vontade pra gente. Dá vontade de postar, né? Tudo bem, tudo bem. Mas eu fico feliz, sabe? Quando eu vejo alguém de férias, porque eu falo, é tão bom você tirar esses dias. E eu posto isso para as pessoas verem só que, tipo, eu sou advogado, mas a gente precisa descansar também. Eu não sou máquina, não sou máquina, eu preciso parar um pouco. Então, eu dei uma parada, sabe? Tem que observar aquela regra, né? Saúde, família, trabalho, nunca inverta a ordem. É isso. E como é que você vê essa questão aí, o Kaique, igual a Francine falou? É muito importante a gente entender, estudar. Acho que a gente precisa estudar esses perfis. Advogados jovens, advogados grandes. Eu sigo bastante advogados grandes. Os pequenos eu tenho uma dificuldade ali, porque não sei se me atenta tantos olhos como os que estão lá dentro, lá no futuro. Porque o que estão lá no futuro a gente fala, nossa, eu quero chegar nesse nível, né? Quero dar aula para todo mundo, quero viajar o Brasil fazendo júri, atendendo o Brasil todo. E muitas vezes o jovem ainda não tem essa magnitude tão grande que brilha os olhos, né? A gente tem que estudar qual perfil a gente quer entender. Existem advogados que eu sigo, criminalista, que tem um perfil completamente diferente do meu. Eu não sou aquele... Quer dizer, aí fica a cargo de entender. Aquele criminalista brigão no tribunal do júri. Afinal, eu já fiz alguns júris simulados e tudo mais. Então, eu sigo um perfil ali que eu quero seguir. Então, tem alguns advogados que eu sigo que são aqueles brigões que vão pra tudo, né, isso, aquilo. Era mais criminalista, né? Tem uma incidência maior, eu percebo isso. Tem. 2 contra 1, irmão. Tá. Todos contra um. Isso é que justifica. Por isso. Então, eu sigo esses perfis pra mim ter uma visão do que está acontecendo. Será que realmente traz resultados que aquela pessoa busca? Será que aquilo realmente traz um resultado que aquela pessoa quer para a advocacia dela? Como será que ela usa as redes sociais? É muito importante a gente tentar entender o que você disse. Qual visão a gente quer passar? A gente quer o cliente final
ou a gente quer o familiar de um preso, ou toda essa questão. A gente precisa entender o que a gente quer falar e como a gente vai falar naquela determinada assunto. Teve uma mudança legislativa agora sobre a questão das drogas, né? Todo mundo foi para as redes sociais falar sobre as drogas. Gente, Todo mundo. Um eu fiquei absurdo. aflita aquele dia, eu já sabia. Não, meu Deus, vai E ser. o da hora era no direct. Eu mandei pra você ainda. E Meu direct, você não tá ligado. Eu descobri que tem uma turminha de maconheiro aí que eu nem sabia. Que Eu fiz o papel, né? Eu mandei no nosso grupo, a gente tem um grupo e eu... olha aqui, trabalho pra você. Eu falei, meu direct tinha cara que eu nem sabia que gostava, que... Oi, mas quanto que eu posso que não vai me dar B.O.? Aí eu falei, não entendi a pergunta. E muita gente fora da advocacia começou a passar tantas fake news, né? Nossa, Sim, Nossa, com você tá certeza. liberado, pode fazer tudo, vai a tudo. Gente, E não é assim que foi funciona. É importante isso, um perfil da advocacia criminal. Ter um perfil ali falando, gente, não é assim, tá liberado pra todo mundo. Não é porque descriminalizou que não vai ter um processo administrativo ali resolvendo aquela questão. Então a gente tem que entender tudo essa questão. E foi só a maconha. Só foi a maconha, não é tudo. Imagina. Aí de repente você tá vendo... Não, cara, não, o STF legalizou 40 gramas, o cara... Nossa! Crack, Sério? Doutor, tô com 40 35 gramas de gramas de crack, mano. Os homens lá em Brasília não legalizou? Não, filho, foi só maconha. Mas eu vi na internet, se tá na internet é verdade. a fake news. É, fake news que se espalha tão rápido, né? Gente, Tão difícil uma notícia verdadeira espalhar e uma fake news, no escalar de dedo, já todo mundo tá postando, repostando. Isso causa muito prejuízo, muito Sim, desinformação. desinformação. Exato. Isso acaba prejudicando aquelas pessoas mesmo. É muito importante a gente ter um perfil. Eu não sigo essa linha de 2 perfis. Eu tenho 2 perfis, mas fechei tudo e não uso mais. Só tenho um perfil ali. Dá menos trabalho. Isso é verdade. Isso é verdade. Dá menos trabalho. Postar foto, postar conteúdo ali. Então eu tenho um perfil só pra tudo. Eu posto um pouquinho da minha vida, eu não posto tudo, mas eu posto muito mais assuntos relacionados ao direito, à vida acadêmica, que é muito importante a gente mostrar a vida acadêmica para as outras pessoas, que a gente não tá ali só sentado numa cadeirinha. Pelo menos eu tenho essa filosofia de vida. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu não quero ser um mero espectador, não quero ficar sentado num banco, deu a hora, eu vou embora. Não, eu quero ser participativo, eu quero viver isso, quero aproveitar as experiências. É muito importante a gente mostrar essas experiências para os futuros estudantes de direito e até para aqueles que estão estudando, porque vai motivar aquelas pessoas a viver a faculdade, viver a advocacia, viver tudo que esse ramo proporciona pra gente. Você falou essa palavra, eu não quero ser mero espectador, me fez lembrar de, com certeza você deve seguir, Hércio Quaresma Firpes. Sim. Que ele fala uma frase que é sensacional, que ele fala, tribunal do júri não é lugar de amador. Sim. Advogado é protagonista. Sim. Então, você falou isso, eu me lembrei do Quaresma, né? E quando eu entrei na faculdade, eu tinha esse mesmo espírito. Assim, eu entrei, é uma faculdade de direito, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que, sabe, não dá pra eu conduzir a faculdade nas coxas, de qualquer jeito e tal, sim. Afinal é minha profissão, amanhã eu vou estar cuidando de Se eu não aprender aqui, depois vai voltar o sexto lá. ano é o pior, né? O meu professor chamava de sexto ano, né? O sexto ano é o pior de todos, que é a vida real, né? Sim. R no processo dos outros, que nem vocês são estagiário. Então vocês assinam, mas por trás tem um advogado, um defensor público. Eu fui estagiário da Defensoria Pública também, mas do Estado, né? Tem um defensor público, um advogado para validar. Então R no processo dos outros, porque quando for no seu, você não pode errar, né? Então, assim... O peso da caneta é maior. Demais, porque você pode tomar uma representação, que pra mim é o menos pior. Pra mim o pior de tudo é a vida de uma pessoa que tá em jogo. Sim. Né? Alguém que trabalhou, sei lá, 20, 30 anos numa empresa nossa. sem direito nenhum e perder. Cliente que é inocente ser condenado. Né? Enfim, você pode imaginar inúmeras hipóteses, inúmeras possibilidades, né? Eu também entrei com esse espírito. E aí, o que eu observei, e aí eu quero que vocês me digam
se isso tá acontecendo na atualidade. Eu tenho com certeza que sim. Se na minha época acontecia hoje, sim. Na minha época, ele tá muito Eu era um dos poucos. Na minha Eu tô muito velho, mano. época, Tô muito long, velho. long time, amigo. Você tá achando que eu tô com 55 Nossa, anos. é que a gente tá bem, viu, gente? A gente tá já muito tô meio bem. passado já. Eu reparava que, assim, eram raros colegas que, liam doutrina. Mano, é raro, sabe? Eu tive colega eu fui poliglota de faculdade, né? Eu fiz o primeiro ano na UNG, o segundo e o terceiro na Uninove, o quarto e o quinto na FIG. Beleza. Quando eu cheguei na FIG no que quinto... tinha migrado todas as não, faculdades. cigano. Mas são todas, né? Todas. Quero saber um pouco de cada. Todas. Faltou NA, quem não tinha. Não tinha. Porque se pá, a gente até tivesse, ele tinha passado. Rolado um clima lá, um semestrinho pra ver. Pra sentir como é que é. Não, tem que ter as experiências, né? Como dizia minha finada avó, a vivência. Mas o que eu reparei? Eu lembro que quando eu cheguei aqui na FIG, no quarto ano, eu era o psicopata do livro, né? Porque eu andava com uma caixa de cesta básica, eu parecia vendedor, mas era tudo meu, irmão, eu lia. Certeza que você vendia aqueles livros. Só de cada exemplar, vendia ficava assim. E aí eu com uma caixa de cesta básica cheia de doutrina, assim, né, meu? Aí eu trocando ideia com um colega, tal. Por que a caixa de cesta básica? Desculpa. Porque era uma caixa grande que servia todos os livros. Pra caber, porque tipo, todos os livros da matéria, todos os livros do semestre e os que eu tava eventualmente terminando de ler, do semestre anterior e tal. Porque eu sou que nem você, gosto muito de ler e tal, enfim. E aí, quarto ano, eu trocando ideia com um colega meu sobre direito penal, tinha acabado de sair de uma prova, a resposta sim, tal, porque o Rogério Greco ensina dessa forma e tal, ele... Rogério Greco, mas esse professor deu aula pra gente? Não. Aí eu falei, não, Rogério Greco, doutrinador ali. Doutrinador, como assim? Dando uma Meu irmão, quarto ano. Já pra sair fora. Doutrina, pô. Não sei o que é. Você não sabe o que é doutrina? Como assim você não sabe o que é doutrina? Não, vem aqui. Aí abriu o porta-mala e ele falou... Aí a mente dele, explodiu. Um Big Bang na cabeça do cara. Pô, lê. E de lá daquela data pra frente, ele começou a ler e a faculdade dele tomou outro panorama. Sim. E eu observei que esta minha mentalidade, esse meu modo, me trouxe uma certa facilidade para quando do exame de ordem, não ficar queimando a cabeça, sabe? Passar antes de se formar e tal, e por aí vai. Como é que tá essa galera hoje? E aí, a doutrina, a biblioteca tá mais vazia do que... Tinha uma biblioteca, agora é digital, se for, né? Poxa, que foda. A biblioteca, inclusive, o Kaique é da UNG, a biblioteca da UNG me ajudou muito. Eu estudei na UNG também. Porque é caro, né? Super caro, os né? livros que nós tínhamos lá eram incrivelmente novos. Tinha feito, assim, a professora Luciana, a coordenadora à época, ela fez ali um trabalho incrível. Porque a biblioteca, claro, conjuntamente, né, com os gestores, enfim, nós tínhamos livros atualíssimos ali. E isso para mim me ajudou muito, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. E os livros de direito eram muito caros. E assim, eu passava o tempo que eu podia, eu ficava lá dentro. E isso é realmente, como o Dan falou, é uma questão da diferença. Mas agora vamos ouvir como que tá. Como é que tá essa galera aí? Como é que vocês estão agora aí eles na não estão mais na doutrina? biblioteca. Não, mas quem gosta do papelzinho, que nem eu que gosto do papel... Gosto do papel, gosto do livro também. Melhor. Abrir o livro, Vencemos. sentir o cheiro. Só eu gosto da biblioteca. Gostei que você é desse negócio da IA. É verdade, acho que eu sou um pouco tecnológico. Meio robôzinho. Vou furar aqui pra ver se sai óleo. Eu acho que eu sou meia um pouco pra lá, outro pra cá, porque no meu curso de Direito, eu comecei muito também querendo ler, querendo comprar doutrina, comprei vários livros e na Universidade da Uninove também tinha muito livro. Então, eu saía da aula, já ficava na biblioteca. Então, assim, quando eu troquei de faculdade, o ENIAC tem uma dinâmica mais diferente, assim, e a gente tem essa questão de prática, então a gente vai fazer na prática, então eu acho muito importante isso também. Só que eu comecei a buscar em casa sozinha, eu comecei a buscar jurisprudência, comecei a buscar doutrina, porque para estudar para a ordem a gente tem que entender como funciona o direito. A gente pensa que estudar para a ordem, pega o Vademecum, vai aí e decora todas as leis, é impossível, você não vai fazer isso, você tem que ter uma interpretação da lei. Então, eu fui buscar ser autodidata mesmo, comprar doutrinas e estudar por meio de doutrina, também fazia curso. Então, o que abriu realmente a minha mente foi, olha, eu preciso estudar, eu preciso entender isso daqui. Porque
muitos estudantes têm, ainda tem gente na faculdade que vem me pergunta, nossa, como que é? Você tem que estudar todas as leis, você tem que decorar as leis, como no exame de ordem você tem que decorar, você tem que entender. Exato. Você tem que ler aquilo e entender. Você tem que entender um artigo, você tem que entender uma doutrina, um pensamento jurisprudencial. Você entendendo, a sua cabeça, ela expande. E você vai ter muito mais facilidade, por exemplo, de lidar com outro tipo de assunto que você nunca viu na vida. Então, eu penso assim que a minha cabeça mudou de 2 anos pra cá absurdamente nos meus estudos. Legal. E eu me tornei a pessoa, assim, uma das pessoas mais dedicadas da minha sala, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu ia pra sala e eu estudava uma doutrina em casa e falava, professor, eu ouvi tal doutrinador falar isso, isso e isso. Como é que é isso na prática? E querer saber realmente, a gente usa isso na prática? O senhor já utilizou isso na prática? Então, esse ganho de dinâmica e de leitura, principalmente juntar a questão dinâmica, acho que todo estudante de direito tem, de conversar, de ser autodidata, junto com o estudo, é essencial. E a leitura de doutrina, a leitura, estudo da lei seca é muito importante para todos, assim, eu acho. Eu não sei como o Kaique vê na faculdade dele, mas na minha faculdade eu vejo que as pessoas ainda penam muito por conta de falta dessa leitura mesmo. Isso é verdade. Acontece muito na minha faculdade. Quando acaba as provas, a gente sempre vai conversar, né? Sobre aquele assunto e tudo mais. E sempre, algumas pessoas chegam relacionadas ao direito penal, né? Muito mais. As pessoas chegam e falam, mas aquilo não fazia sentido. Eu falei, mano, mas olha o pensamento. Vamos seguir uma linha de raciocínio? Vamos ler a pergunta, vamos interpretar a pergunta. Como que aquela pessoa pensava? Como que o professor queria pensar com aquela pergunta? Como que um doutrinador pensou quando escreveu sobre aquele assunto? Isso é muito importante e não acontece isso na faculdade. É muito raro encontrar uma pessoa que lê uma doutrina. Sim. É muito raro encontrar uma pessoa que tem uma doutrina em casa. Então a deficiência continua. Continua a mesma coisa. E acho que vem decaindo mais. Mas sabe, Muito. eu acho que essa fala, né, tanto dos nossos jovens como, né, o Dan colocando, que realmente já vem por gerações isso, é também um pouquinho de falha, e eu tô falando como docente, na forma que a educação é passada. E aí eu não tô falando só do acadêmico de direito. Eu acho que a gente ainda tem algumas falhas educacionais que não acompanham a sociedade. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estudava, no começo, eu não tinha tempo para ler doutrina, porque eu trabalhava em loja. Sábado eu trabalhava 18 horas por dia, eu tinha uma folga por semana, durante a semana, quando tinha, era literalmente aquela história de sobreviver. Eu pensei o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso ler a lei seca, porque tá tudo lá. Sim. Tá tudo lá. Em primeiro lugar, eu preciso ler a lei, porque muitos professores, e eu não os culpo de forma nenhuma, mas eles pediam pra gente ler primeiro a doutrina. Só que para ler a doutrina, eu preciso ler a doutrina, ler a lei, e enfim, fazer todo um conjunto que leva tempo. E aí eu falava, não, deixa eu primeiro ler a lei. Se der tempo, eu vou ler a doutrina. Aí eu li a doutrina e aí eu ficava mais confusa ainda. Porque eu mal tinha entendido que a lei estava escrita. Código Civil. Né? Enfiteuse. Meu Deus do céu, Senhor Cristo Padre, de onde veio isso? Isso é português? Comoriência. Olha os nomes bonitos, né? Comoriência. Meu Deus, evicção. Maria. Litispendência. Os nomes maravilhosos. Senhor Cristo Padre, vamos lá onde eu estou aqui. Aí eu falava, meu Deus, eu li a doutrina, não conseguia, porque era uma discussão que entrava, e as doutrinas, por exemplo, civilistas, há uns anos atrás, Washington. Você pega doutrinadores de base, uma base muito brilhantes, mas eu, que vinha de uma escola pública, que tive pouquíssimo acesso a uma boa base, eu senti, tanto que eu fiquei pensando, será que a faculdade de Direito é pra mim mesmo? Porque é difícil. E aí eu falei, não, calma, vamos lá. Eu falei, eu sou taurina, eu sou persistente e teimosa, né? Então eu falei, não, vamos lá, eu vou me desafiar, vou ver. Aí eu comecei a ler a jurisprudência. Só que antes, o CNJ não tinha, ainda não existia nem o CNJ nem a resolução que dizia que a jurisprudência, os acórdãos e as decisões deveriam ser numa linguagem que fosse de fácil entendimento a todos.
as jurisprudências que a gente estudava eram verdadeiras aulas de direito. Sim. Lindas, lindas, lindas. Foi pela jurisprudência que eu comecei a entender a mediação do texto legal e da doutrina. E aí eu comecei a expandir esses horizontes. Então eu creio que hoje, talvez, o trabalho dentro da educação para despertar essa falha que naturalmente existe, porque a gente tem que despertar. Não adianta eu dar uma doutrina que o aluno não vai entender, aí ele vai pegar asco. Ai, não quero doutrina, para que eu vou querer isso daí? Não deixa. Então, talvez a falha na educação seja esse ponto, que a gente tenha que aprender, reaprender, todos nós estamos sendo convidados a reaprendermos a educação, a forma de passar o conhecimento, para que a gente possa fazer o quê? Despertar o interesse, porque todos nós temos uma válvula de curiosidade, de despertamento, e isso é o que a gente precisa achar, o meio termo, porque decorar, o computador faz muito melhor do que a gente, Sim. infinitamente melhor do que a gente, então a gente não precisa mais disso, hoje no Google você acha lá. Então a gente está sendo convidado a quebrar esse paradigma. Então, A filosofia grega já diz que o conhecimento está dentro de você, você só precisa exteriorizar, exercitá-lo, colocá-lo para fora, né? perfeito. Eu acho que é isso. Gente, o papo foi sensacional, mas infelizmente teremos Olha, gente, a gente vai ter que finito. fazer episódios dos episódios. Episódios dos episódios. A gente faz o seguinte, a gente segmenta um tema, tema só. Isso aqui é Mas é que coisa os- para falar Dá. 12 horas seguidas. A gente vai trazendo eles assim, ó, Sazonal. quarto semestre, quinto semestre, Isso. aí daqui a pouco a gente já vai... In Aí progress. já sexto ano, aí a gente vai... Esther daqui a pouco já vem como advogada, A já, Esther- xingando juiz e promotor. Isso, aí ela vai falar, lembra quando eu Revolts. vim e falei, eu tava calma, agora... Agora o negócio tá muito louco agora. Vai estar ganhando honorários, ela vai estar feliz. Vai estar tranquilinha. Bom, Kaique e Esther, obrigado, tá? Obrigado pela presença de vocês. Olha, vou ser bem sincero, fico feliz em encontrar dois estudantes assim com um compromisso com a profissão no nível que vocês estão. Vou dizer, vou tecer uma homenagem a vocês dois. Como um dia eu tive o prazer de ouvir de uma promotora de justiça no Fórum da Barra Funda. É bom saber que a advocacia está em boas mãos. Então, assim, noto de vocês que, assim, serão excelentes advogados. Têm o poder da oratória, da comunicação, gostam de estudar, eu acho que é isso, estão no caminho. Parabéns Então, assim, mesmo. parabéns. Parabéns e muito obrigada por muito terem obrigado. vindo aqui, tá prestigiando, a gente tá tendo esse contato, a gente quer se aproximar cada vez mais, porque no fundo, o que realmente importa é isso, essas conexões que nós temos uns com os outros, os nossos pares, independente da faixa etária, do tempo de advocacia, nós somos todos advogados e advogadas, vocês como futuros, alguns mais breve, outros um pouquinho mais ali, mas somos todos aí com os mesmos anseios e com os mesmos sonhos. Então, muito obrigada, com certeza as palavras do Dan foram cirúrgicas. Vocês, a advocacia do futuro está em boas mãos, com certeza. Exatamente. E assim, eu quero terminar aqui e eu queria que você dissesse em poucas palavras, Kaique, o que é advocacia para você? O que é advocacia? É uma experiência de vida, onde a gente pode levar salvação para uma casa, para um indivíduo, para uma pessoa. Maravilha. Esther, o que é advocacia para você? Eu acho que a defesa da justiça, dos direitos de todos, independentemente, sem distinção, literalmente, a Maravilha. defesa da justiça de todos. Maravilha, maravilha. Então é isso. Doutora Francine Delfino, novamente, um prazer. E a Sempre um gente prazer. se vê na próxima quarta-feira. Estaremos juntos. Galera, aquele combo monstro, curte, compartilha, se inscreve no canal. Semana que vem a gente tá junto. Abraço, até mais, Beijo tchau, no tchau. coração.